Lição 9. O Ministério da Unidade Revelada. O ministério oculto do Antigo Testamento é o tópico 1. O tópico 2, o ministério revelado no Novo Testamento. E o tópico 3, o ministério pré-estabelecido por Deus. Texto áureo, o qual noutros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. Nesse trimestre, só relembrando, estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios. E agora, dando início ao capítulo 3 da epístola aos Efésios, estudando esse tema tão importante que é o ministério da unidade revelada, aqui no nosso textuário, o nosso comentarista, ele está falando que em outros tempos, qual o tempo? O tempo passado, o tempo que já se foi manifesto aos apóstolos e os profetas esse mistério que estava revelado, que estava oculto no Antigo Testamento. Nós vamos verificar tudo isso ao longo da nossa lição, e agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Bom, o que o comentarista da lição aqui está nos falando na verdade prática? Que Deus ele tem revelado aos profetas e apóstolos algo que estava oculto, que nós vamos ver mais adiante, que mistério significa isso, algo que ainda não foi passado para frente, algo que ainda vai ser decretado, revelado para o povo, e esse algo que foi revelado, eu queria ser revelado para o povo no futuro, no Novo Testamento, que é a partir desse momento, que é o futuro, foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Objetivo geral que nós temos que atingir ao final da nossa lição: estudar o ministério de Deus que esteve oculto, e a revelação concedida aos apóstolos e aos profetas e aos apóstolos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Pois bem, no objetivo geral aqui é interessante nós notarmos que vamos estudar sobre esse mistério, sobre como que estava oculto, sobre de que forma foi revelado. E do jeito que eu falei, a leitura bíblica em classe que nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13, você pode parar o vídeo e assim ler na tua Bíblia. Nós estamos dando início à leitura, à continuação, à epístola de Paulo aos Efésios, e nesta continuação, agora, dando início ao capítulo de número 3 da Epístola de Efésios. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do ministério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para ministério. Como esse ministério esteve oculto nas eras passadas, como o ministério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Pois bem, se o comentarista aqui nos permite, eu queria inverter aqui um pouquinho a sequência que ele deu, embora que ele deu a sequência de acordo com os versículos também, né? Ou até o próprio apóstolo Paulo me permite falar, digamos assim, de trás para frente, porque era algo que estava oculto, foi pré-estabelecido desde a eternidade, como está escrito aqui introdutoriamente. E depois foi revelado a Paulo e aos demais. Esse ministério da revelação que nós vamos estar estudando ao longo de toda esta lição. No tópico 1, que é o ministério oculto do Novo Testamento, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém, ambos desconheciam o ministério que estava oculto. Então, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que os gentios ignoravam, ou seja, não tinham conhecimento, eles não sabiam. Nós, que antigamente éramos gentios, não tínhamos conhecimento se não fosse revelado esse mistério. E os judeus pensavam que Deus era só para ele, do jeito que eu estou sempre batendo na tecla, certo? Porém, ambos, não só judeus, mas também gentios, ou seja, ambos iriam ter participação nessa bênção que Deus derramaria sobre todas as nações, povos, línguas e tribos. Amém? No ponto 1, estaremos estudando o conceito bíblico do ministério. Ponto 2, o desconhecimento
do ministério. No ponto 3, o ministério e os profetas da antiga aliança. Ponto 1. O conceito bíblico de ministério. Do grego, mysterion significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi revelada, em benefício de todos. Pois bem, ele está nos falando aqui da palavra no original, como é que ela se escreve, como que se escreve, transliterada, lógico, né? E qual é o significado dela, que é a doutrina secreta. Além disso, ele nos diz aqui que não se refere, não é como alguns místicos, algumas pessoas acreditam que esse mistério esteve só para alguns iniciados, alguns poucos que têm conhecimento. Não. É para todos, só que é algo que estava oculto em Deus e depois foi revelado. Primeiro para os profetas, primeiro para os apóstolos, depois para os santos profetas e para nós, igreja, que iria ser desvendado a todos, o benefício que é para todos. Ponto 2. O desconhecimento do ministério. Noutros séculos, não foi manifestado como agora a expressão, como indica que no Antigo Testamento esse ministério foi dado a conhecer tão claramente como agora e foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participaram. Pois bem, então o que ele está nos falando aqui? Que esse ministério, que aqui nós começamos a entender um pouquinho mais e melhor, que foi dado claramente, foi desvendado, foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo que está conosco, ao nosso Espírito que habita em nós, e nós temos conhecimento que a bênção de Deus não é para apenas os judeus, mas para os gentios também seriam participantes. Ponto 3. O ministério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Como tem várias referências aqui que nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas você pode pausar em sua casa e ler. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Ou seja, estava oculto, estava algo que eles sabiam de um mistério, que tinha um mistério em Deus. E eles eles até falavam, mas só que eles não conseguiam entender como que iria acontecer, de que forma iria acontecer. Mas eles tinham ciência que o ministério dos profetas, o ministério e os profetas da antiga aliança, aqui eu estou falando dos profetas, não daqueles que nós tínhamos falado antes, que é os profetas que nós vamos ver mais adiante, que é os profetas que vieram depois dos apóstolos. Esses aqui agora, neste ponto 3, está falando dos profetas mesmo do Antigo Testamento, e aqui inclusive faz menção de Malaquias, faz menção de Isaías, profetas do Antigo Testamento. Sabiam disso, mas não sabiam de que forma isso iria acontecer. No tópico 2, o ministério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quando a Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do ministério revelado aos apóstolos e aos profetas. Pois bem, ele está nos falando aqui da ênfase paulina. Paulo, ele dá uma ênfase, ele chama a atenção, ele fala mais claramente, mais fortemente acerca deste ministério, que nós vamos ver que é a Igreja de Cristo, que é a junção de dois povos. Dois povos forma-se um apenas. Dois povos, judeus e gentios, formam um, criando um terceiro povo, uma terceira família, que no caso se chama a igreja. E neste tópico estaremos estudando o seguinte ponto. Revelado aos apóstolos e profetas. Ponto 2, um ministério oculto revelado. Ponto 3, a magnitude do ministério. No ponto 1, revelado aos apóstolos e profetas.
Paulo deixa claro que não recebeu esse apostolado de homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que lhe foram devidamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo enfatiza que o ministério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. O que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que ele recebeu o ministério do Senhor, um apostolado do Senhor. Nós, inclusive, nesse sentido de apóstolos na Bíblia, nós conhecemos conhecemos e fazemos menção apenas dos 12 apóstolos que andavam com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, seriam 13, ou se expandir um pouquinho mais, 14, porque Judas foi excluído, aí entra Matias, na situação do apostolado, Matias, e depois, por último, por derradeiro, como o apóstolo Paulo mesmo fala, ele, que era o derradeiro apóstolo. Então, nesse sentido, só tiveram esses 12 ou 14 apóstolos. Então, ele está nos falando aqui que o apostolado dele, ele enfatiza que não foi dado por ninguém. Isso foi uma revelação divina, foi o próprio Jesus Cristo, como ele mesmo disse, que apareceu a ele depois de todas as coisas, apareceu a ele verdadeiramente desse ministério para ele. Ponto 2. O ministério oculto revelado. Em termos gerais, o ministério revelado é a igreja. Olha que nós já tínhamos falado sobre o ministério revelado é a igreja. O Pai idealizou tudo, sempre. Capítulo 3, versículo 11. E prosseguiu com a execução da obra de Cristo. 2,15. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, dois povos, Romano 1, como família de Deus e o corpo de Cristo. O anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a igreja, principal agência divina da divulgação desse ministério. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Como ele está aqui nos falando? Que esse ministério revelado é a igreja, somos nós, igreja, que de dois povos fez-se um. Quem são esses dois povos? Judeus que pensavam que as bênçãos eram só para eles, judeus que pensavam que as maravilhas eram só para ele, e nós, igreja, que éramos gentios, passamos a ser, junto com os judeus, igreja, formando uma família. E a igreja, por sua vez, é o principal órgão, ou a única agência que pode anunciar e avisar e passar para frente essa informação, anunciar esse ministério para os demais povos. Ponto 3. A magnitude do ministério. Outrora, ninguém tinha revelado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse ministério, onde todos são aceitos em Cristo. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Está nos falando que não teve e não há distinção de povo, de língua, de raça, de nação. Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, seja judeus ou seja gentios, passa a ser um povo só, que é a igreja. Este povo só é a igreja, um povo apenas. Todos podem ser participantes, até mesmo alguns. Isso daí era complicado, porque até mesmo a igreja primitiva demorou muito a entender. Houve necessidade, inclusive, de concílio para resolver acerca de coisas que deveria ser cobrado do povo que estava ingressando agora, digamos, para ser para os judeus, digamos assim, para se ajuntar junto com os judeus, que era o povo gentil. Então, desses dois povos forma-se um, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 3. O ministério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Assim, então, o que ele está nos falando aqui, o comentarista? Desde a eternidade, Deus já tinha um plano, já tinha sido revelado. Deus não foi surpreendido quando Adão pecou. Nós já temos ensinado isso aqui e voltamos a repetir, que Deus não foi surpreendido. E agora? Adão pecou, o que eu faço? Não foi nada disso. Deus ele já sabia o que iria fazer, já tinha pré-determinado o que iria fazer, e assim fez. Então, neste tópico, estaremos estudando o ponto 1,
a riqueza insondável de Cristo. O ponto 2, o eterno propósito de Cristo. E o ponto 3, o plano divinamente pré-estabelecido. Ponto 1, as riquezas insondáveis de Cristo. O ministério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Compartilhar essas boas novas é imensurável. A mensagem consiste em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério. Proclamar que essas dádivas foram sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Pois bem, o comentarista aqui está nos falando que algo que foi revelado é uma riqueza tão grande, mas tão grande, que o comentarista ele usa a expressão, ou como está escrito até com base na Bíblia mesmo, riqueza insondável, ou seja, aquela que não dá para se sondar, aquela que não dá para se contar, é imensurável, não dá para se colocar um valor nela, não dá para se expressar, como o amor de Deus, que lá de João capítulo 3, versículo 16, ele cita, que era de tal maneira, ele não teve uma palavra para poder mensurar, para botar no tamanho do amor de Deus. Da mesma forma que essas riquezas reveladas insondáveis. Além do entendimento humano, ela é imensurável, ela não tem tamanho que dá para se estipular, para se colocar. Ministrar a todos a perfeição e a preciosidade desse ministério é um compromisso que nós, é a mensagem que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que pregar e apregoar. Ponto 2. O eterno propósito em Cristo. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o ministério encoberto para ser revelado. Em tempo oportuno, Deus sempre esteve no controle da sua criação. Pois bem, o que estamos falando aqui? O que eu acho que é mais importante que nós notarmos é que Deus sempre esteve no controle da situação. Em revistas passadas, ministrando na igreja, nós estudamos sobre assuntos desse tipo, que Deus sempre teve o controle. Por exemplo, desde lá do Éden, se nós pararmos para pensar, se Deus não tivesse já até pré-estabelecido e como o homem pecou, o homem morreria, imagina se o homem tivesse estendido a mão, continuasse comendo do fruto da árvore da vida. Nós viveríamos eternamente em pecado. Seria algo que eu considero catastrófico, desastroso, por causa que nós viveríamos eternamente em pecado. E fora da presença de Deus, longe da providência de Deus. Então, Deus entrou com providência. Deus entrou com providência. Você já imaginou? Hoje em dia, nós temos cidades enormes construídas sobre arranha-céus, prédios e mais prédios, e aí vem esses problemas. É a energia que dá problema, porque é muita energia que tem que ter é muita gente num pouco espaço de lugar. Imagina se Deus tivesse permitido a Torre de Babel, nós estivéssemos todos no mesmo lugar na Terra. Que coisa catastrófica maior ainda seria. Então Deus sempre esteve no controle, assim como até hoje eu creio. Pode ser o problema que você tiver na tua vida, pode ser a enfermidade que nós tivermos na nossa vida, seja ela qualquer que for. O homem não tem solução, o homem não tem jeito, o homem não tem recurso, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo. Ponto 3. O plano divinamente pré-estabelecido. Por trás de todo o evento da história, existe um propósito eterno, em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o ministério da igreja foi executado em Cristo. Então, por todo evento da história, nós já tínhamos falado no ponto anterior que Deus está no controle de tudo. Então, sobre todo evento da história, tem um propósito eterno de Deus. Então, ainda que nós não estejamos entendendo o porquê das coisas tristes, inclusive nós estamos vivendo um momento triste, dificultoso, pessoas e mais pessoas morrendo, perdendo sua vida, as dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas perdendo a vida, é terrível, mas Deus tem tudo um propósito eterno. E se não tem, está faltando de cada um de nós fazermos como a palavra de Deus nos diz. Se arrepender, deixar os seus maus caminhos, e Ele ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra.
Deus é soberano e controla todas as eras. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, assim como sempre esteve, e Ele continuará, e nós continuaremos crendo na sua providência. Vamos para a conclusão. O ministério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse ministério, idealizado por Deus. Tal ministério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando sobre a questão de que a igreja, que é esse ministério que esteve oculto e depois foi revelado por Deus, do jeito que eu falei para os apóstolos, para os profetas e para todos nós daí em diante, profetas, que judeus e gentios que formam essa igreja estariam inseridos todos como um único só povo, uma única só igreja, que nós sabemos que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que há muitas vezes na nossa época nós entendemos é a denominação, a Assembleia Metodista Wesleyana, Deus é amor, mas a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo é uma só, é esta que vai morar no céu, formada de todos os povos, línguas e nação. E esta mesma igreja que tem que anunciar esse ministério que estava oculto, porém agora em Deus foi revelado, e nós temos que crer que Deus é poderoso para salvar vidas e continuar colhendo almas para o seu reino eterno. Bom, chegamos ao final de mais uma lição, foi rápido inclusive, uma lição boa de te explicar. Nesta lição desse trimestre que estamos estudando, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa, certo? Comentada brilhantemente pelo nosso amado e querido pastor Douglas Batista, amém? Ao qual também nós agradecemos por esse instante de estudo brilhante que nós temos estudado, algo maravilhoso para a nossa vida. E no domingo que vem estaremos estudando, ou na próxima lição, estaremos estudando mais uma lição maravilhosa para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E como eu costumo dizer sempre, é só vitória.